Se eu te dissesse que você não precisa ser rico para começar a construir patrimônio? A realidade é que muitos ricos que você admira começaram a construir riqueza da mesma forma, usando o dinheiro dos outros, uma forma de crédito inteligente. Isso não é golpe, não é fórmula mágica, mas sim uma estratégia, uma forma de você usar o crédito certo, no momento certo e principalmente com a motivação certa, que é gerar renda todos os meses a partir daquilo que você construiu ali, pegando um crédito, utilizando mesmo o dinheiro de outras pessoas. O problema é que a maioria das pessoas pensam em crédito apenas como uma dívida ruim, aquela que acaba sugando o seu dinheiro e acaba sugando a sua mentalidade. Mas o contrário disso e que os ricos fazem é usar o sistema a favor deles, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica aqui comigo até o final. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Lorena Leite e aqui nós falamos sobre construção de hábitos financeiros, a formação real da prosperidade sem segredo, um caminho para você prosperar sem segredo. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para acompanhar mais vídeos como esse. Tem um livro muito conhecido que você já deve ter ouvido falar, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, em que ele fala que os ricos usam o dinheiro para trabalhar para eles, ao invés de trabalhar pelo dinheiro. E é isso que muda tudo. Os ricos pensam em ativos, que são coisas que vão te aproximar mais da sua riqueza, que vão te enriquecer, que vão gerar mais renda para você, do que pensam em passivos, em coisas com que gastar o dinheiro e que vão acabar contribuindo para o empobrecimento dessas pessoas. A verdade é que quando o autor diz que os ricos usam dinheiro para trabalhar para eles, né, que o dinheiro trabalha para esses ricos, nem sempre esse dinheiro é um dinheiro deles mesmos. Isso pode até parecer um pouco confuso no início, mas a ideia é que quando você usa um crédito de terceiro para comprar um ativo, que é algo que vai te gerar renda, você está usando o dinheiro dessa pessoa para gerar renda para você e aumentar o seu patrimônio. É o caso, por exemplo, de quando você compra um ativo que vai se pagar todos os meses. E isso acontece quando você compra um imóvel, seja financiado ou por consórcio, por exemplo, e você faz a locação desse imóvel. Todos os meses, o inquilino vai te pagar um valor de aluguel em que você destina para pagar a sua dívida, seja financiamento ou seja o consórcio, e você fica livre dessa dívida, mas constantemente aumentando seu patrimônio, porque aquilo já está fazendo parte do seu patrimônio. Aquele imóvel já é seu, ele está se pagando, sendo pago por outra pessoa. Aqui a lógica muda completamente ao que o autor chama de dívida boa. A mudança, a diferença, ela está na finalidade dessa dívida e não no crédito em si. A maioria das pessoas foi ensinada a só fugir de crédito, fugir das dívidas, porque elas não conseguem visualizar essa forma de motivação em como esse crédito, essa dívida boa pode te gerar dinheiro, né? E aí entra aquela pergunta: será que os ricos realmente fazem isso? Será que eles realmente financiam, sendo que eles têm dinheiro para comprar à vista? Há pouco tempo eu vi um exemplo desses com o Flávio Augusto, que é o fundador da WhatsApp, no Instagram dele, em que uma pessoa perguntou para ele: rico financia? E a resposta dele foi: rico faz conta. Ele é um bilionário, né? Muita gente conhece ele por ele ser justamente um bilionário. E ele fez uma conta ali bem rápida pelo Instagram mesmo, né? Escrito, dizendo que se ele conseguisse fazer um financiamento em que a taxa de juros do financiamento fosse baixa e o dinheiro que ao invés de ele comprar à vista, ele usasse para aplicar esse dinheiro, gerando rendimento todos os meses, essa operação justificava ele financiar, ao invés de abrir mão de todo aquele capital de uma vez para fazer essa compra à vista. Então a resposta dele foi muito interessante, né? Rico financia? Não, rico faz conta. Se essa conta fizer sentido como uma forma de gerar mais dinheiro, com certeza é algo justificável e com certeza justifica ele fazer essa dívida aí, pegar esse crédito mesmo sem ele precisar de fato. É aí que entra uma pergunta essencial. Qual que é o objetivo dessa dívida? Ela de fato te aproxima mais da construção de patrimônio? Ela está gerando renda? Ou é algo que é só uma satisfação momentânea, algo que para criar status, né? Hoje a gente vive num mundo aí, principalmente com o Instagram, com as redes sociais, em que as pessoas realmente fazem dívidas e se comprometem para parecer ter uma posição ali mais privilegiada, quando na verdade ela está fazendo uma dívida nada inteligente, uma dívida burra mesmo, para impressionar outras pessoas, que não faz sentido e não vai gerar retorno nenhum, muito pelo contrário, né, vai afastar elas de ter um objetivo e de fato construir um patrimônio.
O que vai definir se uma dívida é boa ou ruim não vai nem ser o valor dessa dívida que você está contraindo, que você está contratando, mas sim a intenção e o que ela pode gerar. E aí que entra também o conceito de ativo e passivo, que a gente falou aqui. O ativo é tudo que vai colocar dinheiro no seu bolso, que vai te possibilitar enriquecer. E aí podem ser várias formas. A gente entrou aqui na questão de ter um imóvel alugado gerando renda. Você pode criar um produto digital que vai te gerar renda, criar um canal no YouTube, assim como você está assistindo, que pode monetizar e gerar renda para você. Tudo isso são formas de ativos. Agora, os passivos é tudo aquilo que acaba te empobrecendo, que te traz só gasto, só despesa, que vai te distanciar dessa liberdade financeira. Os ricos sabem muito bem disso e é por isso que eles usam a alavancagem financeira para gerar lucro, para ser um ativo na vida deles, na vida financeira e construir esse patrimônio. E essa alavancagem financeira é justamente quando você usa um dinheiro de terceiro, aí seja um banco, um cartão, alguma forma de empréstimo, alguma forma que vai te dar um impulso, né? Uma forma de você gerar retorno e gerar lucro usando esse dinheiro de outra pessoa ou de um banco, ao invés de simplesmente juntar todos os meses ali e chegar lá na frente você alcançou o capital que você precisava para então investir e pensar em gerar retorno. Quando você usa alguma forma, alguma ferramenta de alavancagem, você usa esse dinheiro de outra pessoa para dar esse impulso e fazer com que esse ativo gere lucro e ele acabe se pagando. Foi o exemplo aqui que a gente deu, principalmente em relação aos imóveis, em que um imóvel locado pode pagar esse custo dessa dívida todos os meses e ele está sendo já incorporado ao seu patrimônio. É nesse momento que a gente tem que fazer uma análise fria mesmo para reconhecer a diferença entre o crédito bom e um consumo disfarçado. E a verdade é que os ricos são especialistas em fazer esse tipo de análise. A gente acaba vendo alguma coisa e pensando, vou pagar ali X mil reais numa mentoria, num curso. Existem produtos excelentes, mas às vezes movido pelo momento que você está, você acha que aquilo é o que vai resolver sua vida, você acaba se endividando sem ter uma métrica realista de como aquilo pode te trazer retorno. E aí que os ricos entram com as perguntas cruciais. Qual que vai ser o retorno que isso vai me trazer e como isso pode me trazer o retorno? E outras duas perguntas. Isso vai me ajudar a crescer financeiramente ou é algo que vai sugar o meu orçamento ali no fim do mês? E é essa clareza que vai mudar tudo para você conseguir analisar isso de forma muito mais evidente, a diferença entre um crédito bom e um consumo disfarçado ali só para satisfazer um desejo momentâneo ou uma preocupação momentânea. E para você identificar uma boa oportunidade de alavancagem, você precisa de três coisas: uma fonte de crédito, um bom plano e um ativo que gere retorno para você identificar isso como uma alavancagem real. O segredo está em encontrar algo simples, validado e com demanda real. Não precisa ser algo grande demais, algo volumoso. A gente deu o exemplo aqui com a questão de imóveis. Para isso, talvez você vai precisar de ter um bom score para conseguir crédito, enfim, vai precisar de uma estrutura um pouco maior, mas você não precisa começar essa alavancagem dessa forma. Pode ser algo mais simples, desde que tenha uma demanda real e que você consiga encontrar, enxergar também uma forma de ter retorno financeiro. Para pensar em algo simples, com demanda real, você pode começar observando aí o seu bairro, a sua cidade e identificar potencial de geração de renda em que existe baixa concorrência e que você pode pensar em formas de financiar isso. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Eu consigo financiar isso? Identifiquei aqui uma demanda para marmitas saudáveis na região tal e não tem ninguém que faz. Esse é um exemplo básico, mas a pergunta que você tem que fazer primeiro: consigo financiar isso e em quanto tempo eu consigo fazer com que essa atividade se pague, né? Pague aquele compromisso da dívida que você fez para iniciar essa nova atividade. E além de analisar em quanto tempo você vai pagar isso, pensar também se o seu retorno de fato vai ser maior do que a dívida, né? Pagou a dívida, tira o custo, esse retorno está sendo algo viável. E aí é o momento de fazer uma análise mais fria, não só desejo. É importante ser otimista, mas equilibrar
equilibrado, porque quando a gente quer começar algo novo, a gente tende a ser super otimista e consegue enxergar só os melhores cenários. Esse é o momento de você fazer essas primeiras perguntas com bastante frieza mesmo, para entender se essa é uma oportunidade de alavancagem, se vale a pena você contrair esse crédito para ter esse impulso na vida e impulso nesse projeto como uma forma de gerar renda. Para fazer essas análises, é importantíssimo você adquirir conhecimento, seja tanto para o nicho quanto a educação financeira mesmo, que é o maior ativo que você pode ter hoje, né? É então uma coisa que o autor fala no livro, o Kiyosaki, que esse é o maior ativo que você pode ter. Quando você investe nesse tipo de conhecimento na sua educação financeira, é quando você vai conseguir analisar esse cenário com mais frieza e ter mais clareza para gerar mais renda no futuro e tomar boas decisões. Um ponto importantíssimo para usar esse tipo de crédito com inteligência é o poder do reinvestimento. Muita gente até começa bem, pagou ali aquele primeiro compromisso e para de investir e acaba ficando para trás no mercado ou deixa de investir em novas formas de ter retorno, de ter dinheiro, de alavancar esse patrimônio. E aí que está o erro de muita gente. Quando você reinveste, você está aumentando a sua capacidade de ter patrimônio e está potencializando aquilo que você já tem, até com uma forma de manter isso que você já construiu. A gente sabe que se a gente deixar dinheiro parado ou se deixar a empresa obsoleta, né, ultrapassada, é um risco enorme de você perder esse negócio, perder aquilo que você já construiu e seu dinheiro parado, ele vai acabar perdendo o valor também. É justamente esse reinvestimento que vai permitir um crescimento exponencial, que é o momento que todo mundo quer, que é aquele momento que o dinheiro trabalha para gente. A maioria das pessoas trabalha pelo dinheiro, mas quem prospera de verdade aprende também a fazer dinheiro, e esse é um dos maiores segredos quando o autor diz, né, sobre criar ativos, geração de renda, mesmo que esse dinheiro seja de terceiros. Você enxerga isso como uma forma verdadeira de ter crescimento, e aí você entende o momento de usar esse sistema a seu favor. Um dinheiro que talvez você demoraria anos para alcançar, dependendo exclusivamente da sua força de trabalho, da sua disciplina financeira e do fator tempo para alcançar. Quando você entende o valor de usar esse crédito inteligente, um crédito de terceiros aí como um crédito de banco, você entende como gerá-lo a seu favor, como gerar renda, como criar patrimônio através disso. Como a gente falou no início, muita gente só pensa na questão de dívida e tem pavor da ideia de dívida, mas eu quis trazer aqui uma outra visão sobre como você pode usar crédito de forma inteligente. Então me conta aqui nos comentários se você já teve alguma experiência dessa, se você tem medo de fazer um movimento desse para pensar em alavancar, para impulsionar aquilo que você já tem, aquele plano real para gerar retorno, que com certeza eu vou querer saber da sua experiência. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, para aprender as estratégias de prosperidade para a gente prosperar sem segredo e juntos. Até o próximo vídeo, te vejo lá.